uma benção. Grupo de irmãs cantavam esses hinos e eu vibrava. Glória a Deus. São hinos, irmãos, que fizeram a gente caminhar na presença de Deus, né? Abra a tua Bíblia no livro de Samuel, 1 Samuel 16. Uma passagem muito conhecida, muito pregada, muito falada, mas eu gostaria de falar sobre alguns detalhes com você sobre ela. Primeira Samuel 16 diz: Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Versículo 1. Quem achou diz amém? Amém. Então disse o Senhor a Samuel, Samuel é um profeta: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas e em tuas mãos, e dizei: vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer. Ungir-me-ás a quem eu disser. Pula para o versículo 9. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco é este, tem escolhido o Senhor. E fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não assentaremos a roda da mesa até que ele venha aqui. Feche teus olhos. Senhor Deus, que a tua palavra fale conosco, como sempre tem falado. Te peço perdão por meus pecados, pensamentos, palavras, obras. Te peço, Senhor, perdão pelo pecado do teu povo. Fala conosco essa noite, nos dá discernimento e entendimento sobre a tua palavra, porque somente a tua palavra pode nos dar direção, Senhor. Em o nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Podia sentar, amém? Se você for observar, o profeta do Senhor, ele foi designado por Deus para ir à cidade, só que ele não sabia como chegar lá, porque se ele chegasse lá, de uma forma, queria ungir um rei, o próprio rei que já tinha sido ungido iria matar ele. Então ele pediu a Deus o que, irmão? Uma estratégia. Repita comigo: estratégia. Estratégia. Deus não te dá ordem sem te dar estratégia. Mas olha que interessante, o profeta pediu a Deus: Senhor, como eu vou lá ungir um rei se já tem um rei? O rei vai me matar. Então o Senhor deu uma instrução para ele: ó, faz assim, toma um bezerro, põe em tuas mãos, e além de ungir o meu ungido, você vai convidar o pai do rapaz que vai ser ungido
para o sacrifício. Mas a mensagem não é essa. A mensagem é os 7 gigantes que Davi teve que enfrentar antes de Golias. A gente pensa que gigantes são homens, só que gigantes são obstáculos que são colocados diante de você, diante da sua fé, diante do seu chamado, diante daquilo que Deus tem colocado na tua vida. E o primeiro obstáculo que Davi teve que enfrentar foi a exclusão social, a exclusão familiar. Colocaram Davi não se colocou. Davi não se colocou à margem da sociedade. Marginalizaram Davi e colocaram Davi à parte. Foi o primeiro gigante que ele teve que enfrentar, a exclusão. Só que Deus, ele não exclui. Deus, ele inclui. O homem sempre exclui, mas Deus sempre inclui. Davi não era um homem despreparado emocionalmente. Você imagina, Jessé tinha 7 filhos. Os 7 estavam sentados à mesa comendo. Os 7 estavam comendo reunidos. Os 7 estavam em grupo. E Davi estava solitário, cuidando das ovelhas. Só que o Senhor falou assim: olha, tem um rei aí no meio, peito cabeludo, forte, treinado, grande, bonito. Os caras parecem modelos, os caras atléticos, treinados em campo de batalha. Os caras bonitos, filhos de Jessé mais velho. Os caras, braço grosso, altão, pezão, mãozão, habilidoso com lança, com espada. Mas não tinha uma coisa que Davi tinha: eles não tinham coragem. Aí olha o que Deus fala para Samuel aqui. Então mandou em busca dele, versículo 12, e trouxe, e era ruivo e formoso, semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é este aí. Irmão, tu imagina, os irmãos tudo grandão, treinado, alistado no exército de Israel. Aí vem aquele garoto com os cabelos todos enroladinhos, com cajada na mão. Ele se apresenta sujo, com a sandália com a funda no bolso ou na bolsa. Ele fala: mandou me chamar, pai. Eu deixei as ovelhas com o guardador. O que o senhor quer? Aí, quando Davi se apresenta, eu vejo 7 homens apagados e uma brasa viva se aproximando. Deus olhou o coração dele, uma chama. Deus viu no coração dele um adorador no meio do campo de batalha. Glória. Onde ninguém via, no meio das ovelhas, no luar, ele estava com a harpa tocando. No sol, debaixo da árvore tocando, escrevendo hinos, falando com Deus. De repente, daquela exclusão, de repente: Senhor, por que eu não estou no meio dos meus irmãos? Por que, Senhor, eu não sou o querido do meu pai? Por que eu não sou o preferido para estar no meio? Por que, Senhor? Ele não comia à mesa, ele fazia tarefas de escravo, ele fazia tarefas que eram desmerecidas, tarefas que os soldados, os privilegiados não faziam. Quer ver um exemplo? O empregado botava o lixo para fora, o filho, ele cuidava de coisas mais nobres. O filho vem administrar com o papai os negócios, enquanto aquele ali cuida da ovelha. Não, cuida de ovelha não, isso é coisa do empregado, isso é coisa dos meus escravos. Fecha a porteira, abre a porteira, carrega areia,
vai, toca o burro para lá, toca as ovelhas para cá. Não, você, meus filhos, vem cá, vocês vão treinar para a batalha, vão ajudar aqui o papai a administrar. E Davi estava no meio dos empregados. Então Davi sabia o que era dor, exclusão social, exclusão familiar. Colocaram Davi à margem. Esse foi a primeira exclusão de Davi, o primeiro gigante que ele teve que enfrentar. O segundo, o preconceito e o sentimento de inferioridade que tentaram colocar dentro dele. Quando te rotulam, sabe aquele cara? Aquele cara, aquele adúltero. Ah, lembrei. Sabe aquela garota? Aquela garota? Aquela. Ah, lembrei. Aí já colocam um título da pessoa, porque aquela pessoa errou um momento. Presta atenção numa coisa. Deus, Ele não olha você pelos momentos que você vive. Deus olha para você desde a eternidade, porque Ele te escolheu por um propósito muito maior do que aquele momento que você viveu. Aquele momento que você viveu é um momento único, porque senão você não seria você. Você não seria você. Ah, mas se não tivesse passado por isso, você não seria você? A humilhação, a vergonha, o desprezo, o preconceito, a inferioridade. Samuel 16, versículo 10. Assim fez passar Jessé seus filhos diante de Samuel, porém Samuel disse que Jessé, o Senhor não tem escolhido estes. Versículo 11 e 12, a gente já leu. Esqueceram dele, porque ele era despreparado, ele era desprezado, ele era o menor. Jessé nunca iria imaginar que Deus mandaria um profeta na cidade. Quando todo mundo viu o profeta entrando na porta, pensava assim: tem juízo de Deus, é divina a tua paz? Profeta, é divina a minha paz, fica tranquilo. E quando o profeta vinha, ele vinha sacrificar, ele vinha ungir alguém, ele vinha dar uma ordem de Deus. Então podia ser maldição, podia ser guerra, podia ser qualquer coisa. Então eles tinham pavor quando o profeta entrava, porque era o próprio Deus entrando, a própria boca de Deus para falar algum juízo, alguma coisa. Só que Jessé nunca iria imaginar o que ele desprezava, o que ele ignorava, o que ele excluía, o que ele não dava prioridade, seria o rei de Israel. O terceiro gigante que ele teve que enfrentar, o demônio, o leão e o urso. 1 Samuel 16, 18. Então respondeu um dos mancebos e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras firmes, e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Então Saul mandou enviar mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me a Davi, meu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e o odre de vinho e o cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul, esteve perante ele e amou-o muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar aqui Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus Deus permitia, olha só, irmão, ô demônio, vai lá e perturba o rei, eu estou mandando. O demônio não ia perturbar o rei, não. Deus mandava. Tanto que a Bíblia diz aqui, ó, um
um espírito da parte de Deus vinha sobre Saul. Davi tomava a harpa e tocava com as suas mãos. Então Saul sentia um alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Mas antes disso aqui, versículo 13 do 16: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Preste bem atenção. Davi, ele era o ungido do Senhor antes de ser ungido do Senhor. Ai, eu queria tanto ser obreiro, eu queria tanto ser pastor, eu queria tanto ser evangelista, ser diaconisa, queria tanto ser obreiro da casa do Senhor. O pastor não me vê, o pastor não me olha, o pastor não me enxerga, eu não consigo ser vista por ninguém consegue ver a unção em mim. A unção já está em você. Um pastor, homem, ele só vai lá confirmar aquilo que Deus já te deu. Davi tinha uma unção. O profeta foi lá só confirmar o que Deus falou no ouvido dele e derramou o azeite. Foi só isso que ele fez, porque quem deu a unção foi Deus. Então ninguém pode tirar aquilo que Deus deu. Mas se Deus não deu, Deus não deu. Não adianta não colocar a mão. Pode vir 10 pastores ungir você, se você não tem a unção, meu amigo, minha amiga, não adianta. E não adianta você ser alguma coisa depois de receber a unção. Você tem que ser antes de ser. Como assim, pastor? Depois que eu for obreiro, eu vou me comportar como obreiro. Você nunca vai ser um obreiro, porque a unção precede o comportamento. O comportamento vem primeiro, depois vem a unção. A unção que eu falo, confirmação entre os homens. Repare só, Davi está no meio das ovelhas, ninguém olha para Davi, nem o pai dele olha para ele, todo mundo despreza Davi, todo mundo esquece Davi. O Espírito Santo confirmou o chamado em Davi. Depois disso, alguém fala para o rei, porque o rei está perturbado. O Espírito Santo, o Espírito da unção real, saiu do rei, e o espírito maligno entrou e começou a perturbar ele. Ele começou a falar sozinho dentro de casa, ver coisa, ver vulto, ver porta batendo, vozes perturbando ele. Ele começou a ficar atormentado. Esse espírito veio da onde? Veio por ordenança de Deus, permissão de Deus. Por quê? Porque ele se tornou rebelde. Ele não queria ouvir a voz de Deus mais, ele queria fazer as coisas pelo seu achismo. Então o espírito maligno se aproximou desse homem pela parte do Senhor. Automaticamente, quando Davi ele é mencionado, o rei fala: chama esse moço. Como é que você sabe que ele toca a harpa? É porque eu só vejo ele com harpa e com as ovelhas no meio do campo. Eu sei que ele é um menino firme, é um rapaz que tem postura de homem, tem postura de macho. Ele fala e faz. Ele não só fala, ele não é um cara que vai blá blá blá, não. Ele fala, mete a mão e age. Eu sei quem ele é filho de Jessé, pode chamar ele, toca a harpa como ninguém. Chamou. Quando chegou, olhou para Davi, gostou de Davi. Mas Davi não esquecido. Repita comigo: a unção, ela atrai tudo, de bom e de ruim. Começa a dar lugar a Deus, para você ver como é que vai aparecer a porção de capetado para ficar do teu lado. Homem de Deus, mulher de Deus e demônio. A menina bonitinha vão te olhar, os homens bonitos vão te olhar, todo mundo vai te reparar. Tu vai ficar com a pele cintilante, os cabelos bonitos, vai ficar mais bela. Onde você for, vão ver brilho em você, porque é o Espírito Santo. Os demônios vão começar a olhar para você. Já viu uma lâmpada, um mosquito rodeando uma lâmpada? Assim, os demônios ficam assim, tudo. Tem um chão ali, a lâmpada está acesa. Não pode. Por quê?
viram Davi. A lâmpada foi acesa. Nasceu para receber aquela unção, não tinha recebido ainda, mas tinha atitude de quem era ungido. Aí o profeta veio confirmar a unção. Depois que confirmou, a lâmpada acendeu. Aí começaram a observar ele, onde ele andava, como ele passava. Aí ele enfrenta agora uma afronta espiritual. Ele é canal de bênção para alguém. Repita: Deus não vai te ungir para ser canal para você mesmo. Você vai ter que ser canal para alguém. Davi estava ali. Eu sou um ungidão. Subiu um som. Agora eu sou ungido. Não, rapaz. Você está errando. Essa unção é para abençoar alguém. Tem alguém que não ouviu o louvor da harpa, o louvor que você vai dedilhar. Esse louvor vai libertar alguém que está precisando de uma libertação, precisar de uma mensagem divina. Você vai ser um canal. Essa unção é para você ser um canal, não é para você brilhar. Como eu brilho, como eu canto como um roxinol, como eu sou como eu sou um pavão na casa de Deus. Não, é para você fazer com que as pessoas sejam tocadas por Deus. Saul, quando ouvia ele tocar, o espírito saía. Treinado no campo pelas situações da vida. Samuel 16, versículo 18, falam dele. Versículo 22, então Saul, já li essa parte. Samuel 17, 35, olha o que ele fala. Eu saía após ele e feria e livrava da sua boca, e levantava ele contra mim e lançava-lhe a mão na barba e o feria e o matava. Assim feri o teu servo ao leão, como também o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porque afronta os exércitos de Deus vivo. Por que está falando isso aqui? Davi está dando testemunho para o rei diante daquele filisteu. Você é magrinho, pequenininho, como é que você vai enfrentar? Como você vai enfrentar esse homem gigante que está vindo aqui afrontar Israel? Os meus mais valentes soldados estão correndo e você vai enfrentar ele como? Aí ele fala: olha só, eu já enfrentei espíritos malignos, eu já enfrentei leões. Olha só, espíritos malignos são perturbações espirituais. O leão representa Satanás, que ruge como um leão ao derredor, buscando a quem possa tragar. Preste bem atenção nessa palavra. Ele ruge como um leão. Ele não é um leão. Entendeu ou não? Então você vai entender. Nós servimos ao leão da tribo de Judá. Ele é legitimamente um leão. Tá certo? Mas o diabo, ele não fica ao redor, ele fica ao derredor. Está aqui, a cadeira está ao redor, e ele fica aqui, porque aqui está o anjo do Senhor. Ele fica ao derredor, bramando como um leão. Sabe o que é isso? É o teu passado. Ele não pode se aproximar de você. A luta espiritual é você vencer o pecado e o mundo. Agora o diabo está tentando voltar para a tua vida. Davi tinha experiência contra o leão no campo para defender as ovelhas de seu pai. Ele matou o leão. Tá bom, pastor, e o leão? Eu entendi. E o urso? O urso é o falso amigo. É aquele que abraça você e enfia unha nas suas costas. É aquele que vai na tua casa, entra na tua casa, sabe da tua intimidade, entra no teu quarto, entra na tua cozinha, vai lá falar com o teu marido e canta o teu marido, canta a tua esposa, está no trabalho rindo para você, mas quer te ver lá no fundo. Ele quer te ver lá embaixo, ele quer te ver pior que ele, porque se você fica um pouquinho melhor, ele fica atormentado, ele fica endemoniado. Então Davi, ele venceu espíritos malignos que estavam em Saul, venceu o leão, Satanás bramando como leão, o seu passado, e venceu também agora o urso, o falso amigo.
situações da vida. Tudo que você viveu até o dia de hoje foi para que você suportasse tudo aquilo que havia de vir. O quarto, o desprezo dos seus irmãos. Samuel 17, 28. E ouvindo Eliabe, irmão mais velho, falar aqueles homens com Davi quando ele foi levar comida. Vamos no versículo 17 primeiro. Ele disse a Davi, seu filho: toma e peço-te para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre e levá-los ao arraial aos teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva aos chefes de 1000, e visitarás teus irmãos e ver-lhes se vai bem, e tomarás o seu penhor. Vai lá, recebe o que tu está levando, pega o penhor desses bens que eu estou levando, que eu estou vendendo, não estou dando só, leva o seu penhor, leva, observa os teus irmãos, tá? Ele leva o alimento e é ignorado. Versículo 18. Aí ele pergunta, no versículo 26, 27. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele a quem ferir esse filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Ele aproveita as oportunidades. Ele tira proveito daquela situação. Como assim, pastor? Eu tenho que me aproveitar das pessoas, pastor? Das situações que as pessoas estão em desespero, pastor? Eu tenho que explorar as pessoas, pastor? Eu tenho que enganar as pessoas, pastor? Eu tenho que me aproveitar das pessoas, pastor? Não. Aproveitar das situações em que o diabo tenta acabar com a tua vida, para você dar a volta por cima. Você tem que entender que se alguém te coloca em uma saia justa, em um momento difícil, alguém te encurrala, você tem que usar aquilo ali para a glória de Deus. Se alguém maior que você vem combater contra você, como é que você vence alguém mais forte que você, se você luta com espada e com lança? Aquele gigante vem contra você e o próprio peso, assim que se mata o urso. Você levanta uma estaca e o urso cai por cima da própria estaca. O problema é quando ele é maior que você, ele é mais forte que você tem que usar ele, o peso dele, a teu favor, para você vencer aquela batalha. Davi foi desprezado, levou o alimento, foi ignorado, aproveitou a oportunidade, perguntou: o que farão a esse homem que venceu o gigante? E o irmão mais velho dele despreza ele. E ouvindo ele, Eliabe, seu irmão mais velho, fala que acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, a tua maldade no teu coração, que desceste aqui para ver a peleja, seu fofoqueiro. Eu estou dizendo isso, tá, irmão? Então disse Davi: que fizeram agora? Porventura não há razão para isso? Eu vim cumprir o que meu pai mandou eu fazer. Mas o gigante que ele ganhou, venceu. Quando ele determina no coração dele lutar contra os gigantes, preste bem atenção. O rei vem para ele e diz o seguinte: aí Davi, o gigante está gritando, todo o exército está temendo aquele gigante, porque ele é um campeão. Repita comigo: um campeão. Sabe o que representa um campeão? Vou explicar a você, para você entender o que é um campeão. Um campeão é alguém que ganhou várias batalhas, vários combates. Ele é campeão. Ele é campeão dos filisteus. Ele é campeão do mal. Ou seja, um campeão já ganhou várias batalhas. Acho que você não entendeu. Vou explicar para você entender. Quando um campeão vem contra você, ele vem tão confiante que vai te ganhar,
ganhar na batalha, no combate, que ele perde o sentido de quem você é, ele te despreza, ele perde a noção de quem está enfrentando, porque ele está tão confiante nas batalhas que ele ganhou, na história de vida que ele tem, de como ganhar. Grandes homens da mesma estatura que ele, médios homens, como ele não esmagaria aquele cão que era Davi. Ele pisaria em Davi, pisaria e mataria Davi com um pisão. Homem grande, gigante, garoto novo, inexperiente, só que ele tinha uma experiência e tinha uma unção, ele tinha uma coragem. Versículo 38 e 39 do 17. E Saul vestiu a Davi com seus vestidos, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi o cingiu a espada sobre os seus vestidos, e começou a andar, porém nunca havia experimentado aquilo. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Não lute com as armas que Deus não lhe deu. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5/6 do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e se foi chegando ao filisteu. Lute com as habilidades que Deus te deu. Mesmo fora dos padrões, ele honrou a fé. A armadura de Saul não serviu para Davi. Preste bem atenção. Mas um gigante que ele teve que enfrentar. A armadura é muito grande para você. Você não cabe no campo de batalha. Tanto não cabe que a armadura não cabe em você. A armadura não cabe nem no teu corpo, seu magrelo. Como é que tu vai lutar com o filisteu? Olha o tamanho daquele homem. Você está maluco? Você está doido? Você perdeu o juízo? A lógica, a matemática, a física, humanamente falando, é impossível você ganhar esse homem no combate. Você logo perdeu o sentido, perdeu a razão. Ele fala: vou pegar o que eu sei, vou fazer o que eu sei. Irmão, não tem que ser alguém. Não imite uma outra pessoa. Seja você. Ah, mas foi de tal é assim, eu quero ser também. Tu vai ser superficial. Repita comigo: superficial. Superficial. Você não vai fazer com maestria, não vai fazer com qualidade, não vai fazer com habilidade que Deus colocou. Faz aquilo que Deus colocou no teu coração, irmão. Sabe por quê? Eu converso muito com Josué. Falo: Josué. Josué fala algumas coisas comigo. Eu falo: você só um garotinho com violão, mais nada. Fica me olhando. Aí eu falo: você tem que deixar uma chama arder dentro de você e entender o que você está louvando. Quando você entender a letra do louvor que você está louvando, e qual o propósito pelo qual você está louvando, e quem você tem que realmente agradar, que é Deus, aí você vai ser uma arma espiritual. Porque você vai tocar, e os ouvidos vão ouvir, os corações vão se abrir. Deus vai ungir a tua vida com poder e unção, e pessoas vão ser tocadas, incendiadas, por onde você passar. Você deixou de ser um menino com violão, agora você é uma arma no mundo espiritual. Porque há dentro de você realmente. Mas pastor, eu queria pregar igual fulano de tal. Você não vai pregar igual fulano de tal, não. Eu vou pregar igual você. Você vai ser a sua melhor versão. Ah, mas fulano de tal canta assim. Você canta assim? Não, não cante porque você canta. Mas seja a sua melhor versão. Ah, fulano de tal canta assim, eu quero ser igual a ele. E você vai se perder. Você vai perder a sua originalidade. Por que eu estou falando isso? E quando você imita alguém, você
perde a sua essência, você perde a sua direção, você não é autêntico, você não consegue por muito tempo. Daqui a pouco você vai procurar outro modelo para copiar, outro modelo para copiar, outro modelo para copiar, e você não vai ser autêntico. Seja fiel àquilo que você acredita de verdade. Irmão, com todo respeito que eu vou falar aqui, me entendam. Eu respeito muito um terrorista muçulmano. Que isso, pastor? Respeito. Eu respeito. Eu não aceito, não concordo, está errado, a fé dele é errada, mas ele morre por aquilo que ele acredita. Sabe por quê? Porque ele aprendeu errado. Olha como é que Deus é bom. No país muçulmano tem o mês de Ramadã. O mês de Ramadã, eles jejuam 30 dias e à noite o comércio funciona. Você vai entender. Eles jejuam o dia inteiro e à noite vão para a rua, vão fazer compra, jantar, comer. Eles trocam o dia pela noite, então eles jejuam 30 dias. Muitos muçulmanos, pelos cristãos não poderem ir pregar nas cidades muçulmanas para eles, não terem a condição de pregar, porque se pregar acaba morrendo. Muitos deles, no jejum, falando com Allah, Jesus se manifestou a eles, e muitos começaram a ver o homem com a mão furada, falando com eles, e começaram a se converter. O próprio Jesus faz os homens caírem do cavalo. Quando um homem humano não pode ir lá, ele vai lá e fala com o homem. Muitos muçulmanos estão sendo revelados por Jesus no mês de Ramadã. Por quê? Porque o homem não vai lá, não tem coragem, mas ele vai, ele se manifesta e tem feito uma revolução espiritual. Por quê? Eles estão na fidelidade, na fé, mas na fé errada. Aí o próprio Jesus vai lá e se revela, assim como fez com Paulo. Não faça nada superficial. Davi lutou com as armas que ele tinha. A sexto gigante que Davi venceu, as palavras do gigante. 17:42. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porque era mancebo, jovem, ruivo, gentil aspecto. E disse, pois o filisteu a Davi: sou eu um cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. O meu Deus te amaldiçoa, eu te amaldiçoo, eu te espraguejo, seu cão, seu maldito. Só que Davi, ele não deixou as palavras do gigante interferir, entrar como seta na sua mente. Davi ganhou através das palavras. Olha que Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirarei a tua cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, e darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva não com espada. Repete comigo: Senhor salva não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na minha mão. Cuidado com o que você fala para você mesmo. Como assim, pastor? Eu sou uma desgraçada, eu sou uma infeliz, eu sou uma praga, eu não presto, eu sou uma coitada, eu sou um lixo, eu sou uma porcaria, eu não valho nada. Ó céus, ó vida, ó, cuidado. As suas palavras têm poder, as suas palavras têm autoridade. Cuidado com as suas palavras.
energia negativa. Vai na tua casa e você sente o mal, você sente que ela te bota para baixo. Sai de perto dessas pessoas. Mas eu não posso perder a amizade. Perca a amizade, mas não perca a fé. Perca a amizade, mas não perca a tua credibilidade com Deus. Perca alguns amigos, alguns parentes, algumas rodinhas, mas não perca a fé. Não perca no que você acredita em Deus. Existem setas espirituais, são palavras. E existem âncoras. Âncoras, o que são âncoras? Quando você lança uma âncora do barco, é para parar o barco. O barco, o navio está aí, eles lançam a âncora, e essa âncora fica no fundo e para o andamento do barco. O barco para de andar. A sua vida para quando algumas âncoras são lançadas dentro da sua mente. Que âncoras são essas? Às vezes você foi traída, foi enganada, você foi apunhalada por um amigo, foi apunhalada por um marido, por um ex-namorado na infância, na adolescência, e você carrega isso como âncora. Ou você deixa a novela invadir você, ou a fofoca, ou filmes, ou pessoas negativas fazerem a sua cabeça, e você começa a viver uma vida que não é sua. Então isso se torna uma âncora, isso para o andamento, o bom andamento da tua vida. Tem mulheres que veem novela de traição, e o marido fez um serão, chega em casa, e a mulher já chega em casa, cheira a roupa do marido toda, vê se tem batom na roupa dele, revira a roupa toda e vê se tem um perfume diferente que ele não tem, porque estava vendo novela de traição. Vou fazer uma pergunta, irmão. Alguém honesto que nunca traiu, alguém honesto que nunca roubou, alguém honesto que nunca cometeu nenhum tipo de maldade, pode matar alguém, trair, envenenar alguém? Pode fazer isso? Você acha que pode ou não? Acho que pode ou não? Não? Pode. Sabe como eles fazem isso? A televisão faz isso com você. Ela começa a modificar a sua crença. Sabe como? Conta a gota. Ela começa todo dia a colocar na sua cabeça uma ideia. Uma ideia. Todo dia a televisão ela coloca uma ideia na sua cabeça. As novelas começam a implantar na sua cabeça uma ideia errada. Uma ideia de que é normal isso. Hoje a atualidade é assim. Tudo é assim, tudo funciona assim. É normal essa situação. E você começa a acreditar porque você todo dia está vendo aquilo. Te dar um exemplo. Covid matou muita gente? Matou. Mas se você visse, se você estivesse vendo um canal de televisão muito conhecido, todo dia você pegava Covid dentro de casa, irmão. Dentro de casa pegava Covid. O Covid vinha pela janela assim, ó, atingia você. Sem contato com ninguém, só de ver a televisão que já pegava Covid. Sabe o quê? Já começa a acreditar. Está sentindo falta de ar? Tonteira? Mal-estar? Cuidado, pode ser o Covid. Estão morrendo milhões de pessoas. Se todo mundo que foi anunciado que morresse de Covid pela rede de televisão fosse afetado mesmo, atingiria mais população do Brasil. Fazendo a contabilidade. Está compreendendo? Porque a ideia é implantar na tua mente uma ideia errada. Então, irmãos, Davi não deixou a seta, as palavras do gigante invadir a sua vida, a cabeça do gigante. O problema, versículo 49 ao 51. E Davi meteu a mão no alforje versículo assim Davi prevaleceu contra o filisteu, versículo 50. Uma funda com uma pedra e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão.
E Davi meteu a mão no alforje, tomou dali a pedra com uma funda e lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada e tirou-o da bainha e matou-o e lhe cortou a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiu. Repita comigo. Quando verem que o campeão perdeu, eles vão correr. O diabo vai correr. O problema vai correr. Mas por que Davi não deixou ele caído, só desmaiado com uma pedrada? Porque, irmão, preste atenção. Não adianta derrubar o problema. Ele tem que ser cortado da sua vida. Tem pessoas que têm que ser cortadas da sua vida. Como assim? Tem pessoas que têm que ser cortadas na sua vida. Porque se ela não for cortada na sua vida, a sua vida não progride, você não é liberto, você não muda de vida, você não escreve uma nova história. Então, não adianta derrubar, tem que cortar. Davi teve que cortar a cabeça. Para que cortar a cabeça? Pegou a cabeça dele, levantou. Quando levantou a cabeça, todos os filisteus bravos, com cara de mal, olharam a cabeça do gigante, levantaram pela cabeça. O mesmo mais fraco, o mais jovem, matou o meu campeão. Foi embora. Que tirar o grandão, que não vai fazer com a gente? Vamos correr. Então, irmãos, não basta derrubar, tem que cortar. Cortar o que, pastor? Cortar o funk, cortar a pornografia, cortar a prostituição, cortar a mentira, cortar o engano, cortar tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é do mundo. Porque não adianta você vir adorar a Deus e ouvir funk. Não adianta você vir adorar a Deus e ficar rebolando lá fora, ficar agindo como o mundo, ficar agindo como um ímpio. Sabe por quê? Porque quando o mundo for te tratar, vai te tratar como um ímpio. Você vai sofrer a mesma penalidade que o ímpio vai sofrer. Sabe por quê? Porque você age como um ímpio. Se você age como um ímpio, você sofre como um ímpio. Se você age como um servo de Deus, você vai sofrer como um servo de Deus, mas Deus é contigo. Amém? Eu não estou aqui, irmão, para agradar você. Eu estou aqui para Deus falar contigo, para Deus curar a tua alma, para você servir a Deus de verdade, para você subir ao céu. Amém? E a verdade, ela cura, ela não te acaricia, ela te cura. Quem é que já passou metiolate e gritou? Metiolate hoje não funciona mais. Quem já passou metiolate? Álcool. Gritou. Não curou? Não doeu? Metiolate hoje não dói mais. Passa metiolate, os caras estão assim. Não serve mais metiolate hoje. Tem que gritar, tem que doer. Amém? Se não doer, vou falar uma coisa que é muito falado na academia, tá? Sem dor, sem ganho. Sem dor, sem ganho. Você vê essas meninas fisiculturistas, forte, fazendo as forças, não vê? Né? Pega um dia e acompanha o treino dela. Ela tem um personal trainer. Esse personal, ele bota cargas pesadas, tá? Com poucas repetições. Porque a carga pesada, com pouca repetição, vai fazer o músculo explodir, crescer. Só que elas malham. Tu vê aquela moça com corpão, né? Ela está ali na academia. Porque se não tiver dor, não cresce músculo. Ou seja, se você não tiver que tirar algo da tua vida que vá fazer sentido, vá transformar você de verdade, não adianta, você não vai crescer espiritualmente. Então você tem que fazer, você tem que ter uma perda. Amém? Vamos nesse momento celebrar a ceia do Senhor.
Peço os irmãos para trazer a mesa aqui à frente.